História nos Stories, ainda em isolamento social, sem conseguir fugir de temas relacionados à pandemia. Episódio de hoje, a revolta da vacina. Revolta da vacina de 1904 contra a vacinação anti-varíola imposta na época. Varíola, aquela doença que deixa cicatriz, que deixava cego, que foi erradicada em 1980, que matava 30%, aquela coisa horrorosa. Lá no início do século XX, o Rio de Janeiro ainda era a capital do Brasil. Mas a capital estava literalmente entregue às baratas em muitas regiões. Lixo, rato, mosquito, esgoto a céu aberto, as casas eram cortiços, sem higiene nenhuma, e o cheiro era horrível. Alguma coisa precisava ser feita. E aí o presidente Rodrigues Alves, lembram dele lá do nosso primeiro vídeo, aquele que morreu de gripe espanhola? Ele queria passar limpo a capital do país. Para isso ele teve a grande ideia de nomear o lendário sanitarista Oswaldo Cruz como diretor de saúde. Era como se fosse tipo o ministro da saúde na época. Mas dentro desse projeto ele queria também reurbanizar a cidade, aumentar a rua, criar a avenida, dar uma cara de capital mesmo. Muita gente dizia que era o projeto transformar o Rio numa Paris tropical. Talvez a mistura de Brasil com Egito do El Chan faria mais sentido. Olha o quibe! Só que isso ferrou com a galera mais pobre do Rio. A reforma demoliu mais de 600 cortiços e hospedarias no Rio de Janeiro e teve um impacto muito violento em relação às camadas mais vulneráveis da população, que, expulsas de suas casas, tiveram que seguir o trilho dos trens, foram para os subúrbios, ou então o processo de favelização, de ocupação dos morros. E essa tropa de choque da limpeza do novo ministro Oswaldo Cruz chegava invadindo as casas à força, impondo as regras de higiene, sem explicar direito a importância delas, e mais ainda, sem explicar direito a importância da vacina. Ou seja, o povo estava revoltado. E foi nesse clima agradável que o nosso Oswaldinho Cruz resolveu implementar a vacinação obrigatória, aprovada pelo Congresso Nacional no dia 31 de outubro de 1904. O que está aparecendo aí? Revolta da vacina. Naquela época ninguém sabia direito a importância da vacina, nem como funcionava, nem o perigo de uma pandemia, por exemplo. Até o imortal da Academia Brasileira de Letras, Rui Barbosa, fez campanha na época falando que ninguém era obrigado a injetar veneno no próprio corpo. O povão mesmo só sabia que ia chegar umas brigadas de vacinadores acompanhados de policiais que podiam sair vacinando geral na marra. E aí já viu. E houve tiroteio, houve batalha campal perto do Palácio do Catete. A revolta da vacina, então, ela coloca em questão muita coisa que está além da própria campanha de higienização. É a vacina? É a vacina. Mas você tem esse pano de fundo da violência da República contra as camadas populares, expressa na maneira como a reforma Passos foi feita, né? A mocidade militar tentando, enfim, derrubar o presidente da República, e tudo isso acaba se juntando e dá origem a essa enorme confusão da história do Rio de Janeiro. Ou seja, a vacina era importante, positiva e necessária. Oswaldo Cruz foi um grande sanitarista. A forma que eles resolveram aplicar a ideia é que não foi muito boa, né? Uma atitude extremamente autoritária das autoridades. O governo, depois, durante um tempo, quis colocar a culpa só no sentimento anti-vacina da população. Essa ideia meio amalucada que está voltando agora, 100 anos depois, com todo o conhecimento que a gente tem. Um absurdo. Mas não foi bem assim como a gente acabou de contar. Na verdade, a história foi outra. Esse foi mais um História nos Stories. Até a próxima. Valeu!